Doutor Bento dos Santos, como é que tem sido gravar, produzir, comunicar em sociedade? Todos nós sabemos que o hábito torna-nos a vida mais fácil, aparentemente. Nós, inclusive, em nossas casas, quando vamos à mesa, parece que já temos um lugar programado para nos sentarmos e aí vimos a vida com mais facilidade. E esse desafio, assim como disse a doutora Sandra Pulson, nós, quando temos que elaborar novas rúbricas, é já um desafio, porque temos que transbordar aquilo que é a prática de estarmos a fazer algo que depois tem de ser inovado, e porque os problemas sociais que muitas vezes são abordados na rúbrica Comunicar em Sociedade parecem em algum momento serem sempre os mesmos, mas precisam de outras formas de tratamento. Então tem sido um desafio procurar abordar problemas que as pessoas acham que é o mesmo problema que vão tendo frequentemente, mas serem abordados de forma diferente. Esse é um desafio que temos tido, mas nada melhor do que nós temos que nos superar, porque os hábitos acabam por nos levar em zonas de conforto, as zonas de conforto fazem com que nós paramos e deixamos de produzir, e este desafio que é lá que pôs sobre a mesa tem sido estimulante, tem sido até revigorante, e nós temos procurado dar o nosso contributo. Esperamos é que os leitores, os ouvintes, desculpa, estávamos a falar de livros e a mente já estava aqui a tentar trair-me, os ouvintes tenham tido ou passem a fazer, tenha tido alguma utilidade, acreditamos que sim, aquilo que tem sido... Nós, por exemplo, aqui na LAC temos recebido um bom feedback. Sim, nós também, em alguns momentos onde a gente passa, mesmo as sugestões de leitura, a forma, inclusive a doutora Sandra Pulson estava a falar há bem pouco tempo sobre a questão do hábito da leitura. Já dissemos aqui que os hábitos podem nos acomodar, mas o hábito da leitura não nos acomoda porque nós não vamos ler os mesmos livros. E é este um problema que hoje temos por parte de muitos leitores. Há um grupo na nossa sociedade que geralmente só lê, diz que lê, mas é porque vai fazer provas, está a ser submetido a exames técnicos ou qualquer coisa na faculdade ou mas também escola. Alguns livros, além do preço, são maçudos. Não, mas olha, foi agora partilhada uma experiência pela doutora Sandra, que é o intercâmbio que pode haver entre as pessoas, a troca de livros. Claro que é preciso também as pessoas poderem ter um certo cuidado, e daí a sugestão de leitura, a rúbrica Sugestões de Leitura tem feito bem o seu papel, onde muitas vezes sugere-se temas que podem ajudar até o desenvolvimento intelectual daqueles leitores, não é? Mas a verdade é que muitas vezes nós até fizemos esse exercício em alguns ciclos familiares, vimos que as pessoas acham que leem porque antes de ter a prova pegam no livro, fazem uma leitura transversal daquilo que poderá ser uma pergunta que vão fazer, mas este não é o hábito de leitura que estamos aqui a dizer. O hábito de leitura, e estamos a falar de hábito, requer um exercício com alguma regularidade e também requer alguma seleção daquilo que se vai ler. O que é que vocês sentem quando ouvem a primeira rubrica? Olha, Manuel Augusto... Eu sei que o Dr. Bento tem todas. Não, é o seguinte, há pouco tempo o Dr. Rui esteve a dizer que nós buscamos ser percebidos, e a comunicação é propriamente isso. Comunicar é a gente interagir e ser percebido. E ninguém nos percebe melhor do que nós mesmos. Nós, quando preparamos algo para dizer a alguém, mesmo antes de pronunciarmos as palavras no nosso subconsciente, nós interpretamos melhor do que aquelas pessoas que nos vão ouvir aquilo que nós vamos dizer. E este tem sido o desafio. Se nós, em algum momento, comunicamos e não sentimos o feedback, não sentimos que aqueles que recebem a nossa mensagem conseguem se identificar com a mesma e descodificá-la, nós, claro que ficamos menos satisfeitos. E o nosso objetivo, quando preparamos as rúbricas, é precisamente este. O desafio que temos tido é esta superação, de sermos cada vez mais perceptíveis, de podermos ir mais de encontro com aquilo que quem nos ouve consegue perceber. E todos os dias, eu acredito, os outros colegas de painel vão também dar as suas opiniões, mas pelo menos a gente faz uma avaliação extremamente crítica. Nós tentamos ver se o tom, o timbre da voz, tentamos ver a forma como pronunciamos as palavras, quer dizer, fizemos uma avaliação autocrítica, e isso, claro que a perfeição é quase intangível, mas a busca da perfeição ajuda-nos a nos superar. Dr. Bento dos Santos surge com 3 obras no campo da comunicação, e a quarta obra, no caso, é uma ficção, O Rosto do Crime. Certo. Manuel Augusto, nós, até prova ao contrário, a ciência defende-nos nesse lado,
somos o único ser até agora que temos a capacidade de usar a inteligência a nosso próprio favor. E quando usamos a inteligência, quando a gente pensa, nesse caso, quando usamos o raciocínio, nós temos a possibilidade, inclusive, de viajar no nosso pensamento. Eu tenho defendido que a verdadeira liberdade de qualquer pessoa só existe na sua forma de pensar. Porque quando a gente sai dos nossos pensamentos e viemos para aquilo que é o social, nós encontramos as regras e as normas de convivência e devemos sempre respeitar o espaço dos outros. Mas quando viajamos nas nossas linhas de pensamento, podemos inclusive ir à Lua, voltar, ir à América, voltar, e os livros dão-nos tudo isso, muitas vezes sem o IVA e sem qualquer outra despesa, de forma gratuita. Então, quando podemos utilizar essa nossa capacidade de pensar e criar conhecimento, é uma coisa muito linda. Assim como a poesia, assim como o espaço da rúbrica sobre a democracia, assim como comunicar em sociedade, nós temos essa possibilidade de tirar essa nossa valência, que nos difere inclusive dos animais, de podermos conceber pensamentos e transformá-los em conhecimento. Nós podemos, sim senhora, abraçar desafios e não sermos sempre tão lineares naquilo que já sabemos. Muito obrigado aos meus convidados e sucessos. Vamos aguardar pelas próximas rubricas.